Povo lindo do Papai do Céu, muito bom dia. Olha só, é muito delicioso, né? É muito gostoso, é maravilhoso receber uma promessa da parte de Deus. E ao contrário de que muita gente pensa, as melhores promessas, ou se não as principais, as mais importantes promessas, nós encontramos na palavra de Deus, né? Às vezes nós esperamos e pensamos que promessa é aquela que alguém se levanta e diz, eis que Deus te diz e tal. É muito complicado nós vivermos, muita gente vive debaixo dessas palavras, né? Eu entendo a importância, digo que isso é maravilhoso receber da parte de Deus, mas as principais promessas, elas estão contidas na palavra do Senhor. E ao ler a palavra do Senhor, eu leio lá, por exemplo, em Provérbios capítulo 3, no versículo 10, dizendo assim: os seus celeiros ficarão cheios e os seus tonéis transbordarão de vinho. Vamos entender um pouquinho essa promessa no seu contexto profundo e analisar alguns aspectos dessa promessa. Primeiro que ele está no versículo anterior propondo algo para que você assim desfrute dessa promessa, e depois eu convido você a ler na sua Bíblia. Mas o aspecto que eu quero analisar é: celeiro cheio fala sobre suprir a minha necessidade. Eu tenho a minha necessidade suprida, ou seja, quando eu tenho um celeiro cheio, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e pego aquilo que eu preciso. Fala de prosperidade. E essa prosperidade é diferente do que nós vemos pregando nos dias de hoje. Segunda coisa que ele promete: os nossos tonéis transbordando de vinho. Ou seja, o vinho representa a alegria, ele está ligado intimamente à alegria, né? À satisfação no Antigo Testamento. Toda vez que havia uma festa, era simbolizada a alegria pelo vinho. E assim nós vemos, por exemplo, em João capítulo 2, no casamento, no primeiro milagre que Jesus faz. Alegria. Só que, para as duas coisas, eu preciso compreender que antes há um passo a ser executado. Para eu ter o meu celeiro cheio, eu preciso ter esforço, ânimo para trabalhar no plantio. Eu preciso ter paciência para aquilo chegar na época da cega ou da colheita. E eu preciso ter também outro esforço para carregar isso para o meu celeiro. Trabalho, paciência e muito trabalho. Para eu beber o vinho ou ter o meu tonel transbordando de vinho, eu preciso ter esforço para plantar a uva. Eu tenho esforço para esperar o momento certo de colher. Depois de colhido, eu preciso esforçar-me para amassar essas uvas. E depois, então, processo de fermentação, e aí eu vou consumir esse vinho. Toda promessa ela é seguida de uma compreensão que eu preciso trabalhar, me esforçar, eu preciso esperar o tempo correto. Se você receber uma promessa de Deus, entenda, você precisa se esforçar, você precisa trabalhar, você precisa também aguardar com paciência o tempo correto. Só depois você desfrutará da promessa que Deus nos fez. Deus não prometeu cair do nosso colo e alguma coisa acontecer. Isso pode acontecer sim, milagrosamente. Mas a maioria das promessas são algo que nós devemos trabalhar e esperar para desfrutar, né? São as promessas processadas. Por exemplo, o vinho, o leite, o mel. Não colhemos mel da árvore, não tomamos vinho da árvore, apertamos um botãozinho e sai vinho da árvore. Nós precisamos trabalhar, esperar o tempo correto e depois usufruir. Que nessa manhã você se alegre com as promessas, mas entenda que há um tempo de trabalho, de espera com paciência, só depois desfrutaremos. Que Deus te abençoe nessa manhã. Bom dia.